Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Quem não me conhece, meu nome é Patrícia, eu estou aqui no Ilumine-se Tarô Ilumine-se, e estou aqui para fazer a tiragem de você. Hoje é dia 13, sábado. Hoje é 13, 14. Hoje é 13, né, gente? Não sei, só sei que é sábado. Hoje é 14. Hoje é sábado. Acho que é 11 e pouca, 11h15, 11h13, tá? E eu tô aqui pra fazer a tiragem de Libra, Sol, Lua e Ascendente, tá bom? Quero agradecer a todos que fizeram comentário, todos que fizeram comentário, deixaram seu like, e continuam assim, e se inscreveram, tá? Ative os sininhos da notificação, verifique até para aqueles que já são inscritos, desative e ative de novo para vocês receberem aí. Porque o YouTube tá desse jeito, tá tirando inscrito, então se inscreva. E aqueles que assistem, não deixa o like aí, faz o favor, comente, tá? Por favor. Então vamos lá. A tiragem de vocês, Libra, como sempre, graças a Deus. Tô gripada, porque aqui tá muito frio, dizem que tá, não, tá frio, mas como eu tô naquele processo desse calorão, eu tô aproveitando e fui chamando a atenção pela médica para não, porque a maioria da gente que tá nesse climatério assim, a gente aproveita no inverno, qualquer vento, e fica andando só de camiseta e mesa, sabe, tomando aquele ar muito gelado, e aqui tá muito frio. E tá chovendo, chove, venta, no sol quase não sai, quando sai se esconde. E eu estava aproveitando esse clima maravilhoso e andando só de camiseta, só de blusa sem manga. E com isso eu peguei uma gripe, tá? Então você desculpe na hora que eu tossi, espirrar, fungar o nariz, não é falta de educação, não é nada disso, é porque realmente é isso. Então vamos fazer a tiragem de vocês. Eu não estou adivinhando nada, não é a previsão assim, no futuro é assim. Isso depende muito da sua sintonia, depende muito das energias, dos movimentos que vocês, vão fazer, das coisas que vocês querem para si. Só pega o que ressoar para vocês. Se vocês não entenderem, assiste o vídeo novamente. Se não entenderem, por favor, não forcem nada para caber na vida de vocês, no seu dia a dia, tá? Então assista do começo, meio e fim, porque às vezes no começo não ressoa, mas no meio sim. Se não, no final às vezes tem uma... Ai, que vontade de tossir. E uma mensagem para vocês, tá bom? Deixa eu falar uma coisa com vocês bem rápido para começar a leitura aqui de vocês. Era para ter soltado esse vídeo mais cedo, mas devido ao jogo do Brasil, então tava muito barulho, muita confusão, e eu espero que vocês entendam se passar algum barulho mais ainda, porque ainda já terminou o jogo, mas tá soltando foguete. A minha filha, tadinha, ela tá ali, ela fica um pouco agitada, quase que não dá para fazer esse vídeo hoje, por causa desses barulhos e por causa do meu estádio Iripequi. Mas aí, tirando isso, deixa eu contar para vocês um relato para quem gosta. Quem não gosta é só passar o vídeo e ir direto para a leitura. Eu não quero contrariar ninguém e vocês não são obrigados a ouvir isso, mas tem pessoas que gostam de ouvir assim, esses relatos que acontecem, para falar para vocês que aqui é uma previsão sim de signos, tal, falar de Libra tal, mas também eu falo muito da sintonia, porque o que me traz aqui também é a mediunidade, a intuição, a espiritualidade. Então eu passo para vocês, tem coisas que eu não falo porque não é nem medo, porque eu sou um pouco, nem tô nem aí, mas é porque, assim, para não abalar tanto, não assustar tanto, falar assim, gente, isso não existe,
virar aquele conflito para quê, né? Mas isso eu quero fazer questão de contar para vocês o que aconteceu, o poder de uma oração e como que os desencarnados, nossos irmãos, assim, de alma, né, de espírito, como alguns necessitam, ou às vezes os mentores, os socorristas espirituais precisam também das nossas orações para ajudá-los também. Há quem acredita que nossa ajuda, é claro, com orações como necessita. Então, eu vou falar com vocês o seguinte, já falei com vocês que minha casa é sintonizada entre 2 cemitérios, assim, né, 1 e o 2. Tem um mais velho, antigo, muito antigo, é quase, ele não é aberto para fazer algum sepultamento, porque a maioria das pessoas, que é até menor, que foram já sepultados no lugar, nem existe. Só se for o descendente, é raro abrir, fazer algum tempo, para quem tem alguma sepultura, né, lá. Então, tem um maior aqui, né, tudo. Então, aqui existe 2 supermercados. Se eu for para a esquerda, se eu for para a direita, eu passo pelo primeiro cemitério, que é o menor, né, que é o mais antigo. Se eu for no descer, que é o mesmo caminho, passo, que o cemitério que é o maior, ele é muito grande. Então, é isso. E às vezes... E às vezes é isso que acontece. Então eu vou contar para vocês rapidamente aqui. Tem uns 3 meses, a Adri, uma lindona, que é inscrita aqui, que eu converso com ela bastante, ela me ajuda muito, uma média espetacular. Um beijo, Adri. Giza, beijo no seu coração, me perdoe, por favor, gratidão, Giza. Eu vou contar para vocês a necessidade que nós temos que orar e como que a gente se propõe a isso. Tem uns 3 meses atrás, eu fui descendo, gente, eu ia no supermercado. Como eu ia passar para o cemitério, eu não era nem de segunda-feira, que é dia das almas, né, que fala. E então tem o primeiro, o segundo portão e o terceiro portão. Então o primeiro que fica direto na capela, onde a gente vai fazer essas orações, lá o cruzeiro onde a gente pode acender vela, né, orar. Então ele fica aberto, você não tem acesso, assim, claro, você passa pelas sepulturas, mas você vai direto, é reto, direto. Só que o primeiro portão nesse dia, deve ter uns 2 ou 3 meses, eu não sei quanto tempo isso, estava fechado primeiro, e eu tinha levado uma vela, o fósforo estava dentro do meu bolso e eu ia no supermercado depois. Só que aí eu entrei no segundo portão, aí eu descobri que eu poderia entrar, né, no segundo, quando o primeiro estiver fechado. Aí eu entrei e abaixo, então eu teria que subir, né, assim, quase meio quarteirão dentro do cemitério, depois virar à direita, que ia ser direto lá onde era a capela, onde a gente pode acender as velas. Só que quando eu entrei nesse segundo portão, tá, eu olhei lá para cima onde ficava a capela e estava interditado. Gente, eu não sei se era encarnado, desencarnado, mas assim, eu vi umas pessoas com um uniforme azul, com um negócio prateado aqui. Eu acho que eles estavam podando as árvores, que é muito cheio de árvores lindas, maravilhosas, floridas lá dentro, e bem no rumo da capela. Eu falei, gente, não vou atrapalhar, que eu detesto incomodar. Eu não vou subir aqui. E eu fiquei lá embaixo, assim, né? Lá embaixo, assim, olhando. Eu não sei se eu vou ou não vou. Eu fiquei assim, sem saber o que fazer. Aí eu peguei e falei assim, almas queridas, sofri daquelas que ninguém nem lembra de orar. Sinta-se como se essa vela estivesse acesa. Eu não posso subir até lá em cima, não tem onde eu acender. Sinta e rezei, né? Pedi lá orientação para coisa que eu sempre falo, assim, eu vim trazer as minhas orações do fundo do meu coração e da minha alma. Eu não vim buscar nada, para não levar nada dali, né? Porque dentro do cemitério, né, a gente tem de tudo. E eu peço muita licença, muita gratidão e por favor. Eu peço licença até na hora que eu estou passando por lá de fora. Então, eu fiz a oração lá e não acendi essa vela, gente.
Não acendi porque eu não fiquei impedida. Olhei lá para cima, eu vi umas pessoas, né, uns homens lá, e eu não tenho certeza. Eu nem perguntei, não fui na secretaria lá na recepção perguntar se não podia aquela coisa. Eu não perguntei. Saí de lá, rezei, agradeci e vim embora. Aí eu fui pro supermercado. Chegando no supermercado, é um supermercado pequeno, médio assim, tudo, conheço as pessoas, tem 2 caixas. Eu entrei. Na hora que eu cheguei na porta, bem na porta para entrar, tem os 2 caixas e depois tem uma prateleira, né, com os produtos. A prateleira, assim, várias prateleiras, mas a prateleira de frente para a porta tinha um preto velho ali. Não era, eu assustei, não é que assustei, eu entrei, olhei para os 2 rapazes que ficam, um em cada caixa, assim, estava vazio. Supermercado, olhei, tinha um senhor, cabeça branquinha, negro, do cabelo bem branquinho, uma barba branca, com uma camisa branca, com bolsa, né, um bolso aqui assim, e sabe aquela camisa branca, parece que é antiga, um pouco encardida, mas não é, mas era branca, mas parecia que estava bem gasta. Não era uma calça, parecia que era um bermudão, uma calça que foi tomada no meio da canela, bem roupa de assim, de alguns idosos, de preto velho, uma meia branca até no meio da canela. Eu não sei se era um tênis, um sapatênis, só sei que era um sapato baixo. Eu olhei ele de cima e embaixo. Ele estava assim, ó, e olhando para mim, em pé, imóvel. Assim, eu vi um homem. Aí eu falei assim, na hora que eu não parei, eu olhei ele assim, e eu falei assim, uai, mas se é preto velho, cadê a bengala? Um detalhe, né, gente? Eu não sei por que eu fiz essa pergunta. Ai, cadê a bengala? Porque ele não estava com a bengala. E ele estava ereto. Na hora que eu passei, assim, que eu fui no corredor, na hora que eu pensei assim, ai, mas ele tá sem bengala, cadê a bengala? Encontrei com outro na minha frente, assim, de repente, um outro, mas só que era branco, de bengala, no corredor. Eu ainda cheguei a desviar e tava devagarzinho, assim, tipo mancando com uma bengala. Só que ele era branco, blusa branca, calça branca. Era isso? Era. E eu achei aquilo, sabe? É um senhor. Pra mim era um senhor normal, né? Peguei e desviei dele no mesmo corredor. Eu ia até na frente pegar um desinfetante. E eu com a velha e o fósforo, porque eu não tinha acendido lá no cemitério e fui pro supermercado. E eu só desviei dele e fiquei no mesmo corredor que ele e fiquei olhando os desinfetantes assim, ó, na prateleira. Quando eu peguei, depois eu peguei outra coisa, fui na outra prateleira e fui olhar. Quando eu cheguei no caixa, esqueci desse senhor no corredor, que eu desviei dele. Ele estava vindo, eu parei, ele não passou por mim, depois que eu fui ver isso. Na hora que eu voltei, falei assim, bom, aquilo ali não era um espírito, não. Eu estava voltando para ir pro caixa. Aquele senhor negro, não é espírito não, porque ele ia ter ido embora, estava esperando alguém. Na hora que eu cheguei, eu olhei, ele estava do mesmo jeito que eu encontrei. Vocês estão entendendo? Eu cheguei, dei de cara com esse homem. Um senhor, barba branca, cabelo branquinho, negro, vestido igual, como se fosse um escravo, mais limpo, você tá entendendo? E depois no corredor eu encontrei com outro, mas só que era da cor branca, mas com a bengala. Porque eu questionei na minha senhora, cadê a bengala? De repente apareceu, eu achei que ele já estava lá. Aí eu fui pro caixa, o rapaz passando os negócios no caixa e eu de olho no homem. E eu com vontade de perguntar ao rapaz que estava me atendendo, passando as coisas no caixa, eu falei assim, você tá vendo aquele homem ali? Mas só que eu fiquei um pouco assim, e se não tiver? E se tiver? E se ele ouvir? Eu perguntando. Então, como se diz, aí veio assim,
aonde está a sua fé. No caixa eu paguei assim, tudo assim, pagando e olhando, sabe? Eu não estava nem vendo as coisas que estavam passando no caixa. Eu estava diretamente olhando para ver se o rapaz atinava, mas ninguém estava olhando do caixa ali, não estava olhando. Eu tô assim, meu Deus do céu. Eu olhei, paguei. Aí antes de sair de dentro, eu ia para trás, ele do mesmo jeito, olhando para mim. Aí eu atravessei assim a rua e fui para a calçada, e antes de uma curvinha que tem assim para eu subir, eu ainda parei, olhei para trás, ele estava lá no mesmo lugar. E os dois rapazes, cada um num caixa normalmente. Eu falei assim, gente, que é isso? Aí eu orei e fui. E vim com esse negócio na cabeça. Quando eu cheguei em casa, eu estou assim, meu Deus, o que é isso? Será que é isso? Aí eu peguei, mandei uma mensagem para a Adri, eu contei isso para ela me deu uma explicação e tal. Aí eu falei assim, Patrícia, pode ser, sim, você viu o preto velho e tal. Porque eu estava até duvidando, eu já vi tanta coisa, só eu sei o que eu vejo, o que eu ouço, o que passa comigo, mas isso foi tão forte, que aí na hora que eu estava contando para ela, eu peguei e lembrei do homem da bengala. Aí eu falei assim, e o senhor que eu encontrei quando eu estava indo, de repente eu topei indo também na mesma direção que eu estava indo, o de bengala. Ele sumiu, aí que eu fui lembrar, porque depois disso, ele não passou por mim. Eu andei lá tudo assim, que não é grande, fui nos outros lugares olhando assim, e eu não vi ele. E não dava para ele sair correndo. Ele estava andando assim com uma certa dificuldade de bengala. Aonde que foi parar esse senhor de bengala? E o outro que estava lá na frente? Gente, ele estava na frente, eu dei de cara com ele. Aí eu falei assim, bom, deve ser que eu fui até lá, não consegui acender essa vela lá no cemitério, lá na capela, e eles, de uma certa forma, veio me protegendo, sei lá, me livrando, igual a Adri falou, e eu vi isso. Será que eu não rezei direito, não orei direito? Aí ela falou assim, não. Aí ela me ensinou o que eu tinha que fazer, porque não é bom acender, né? Bom, até então, dentro de casa, fazer pro lado de fora. O que ela me ensinou a fazer, que aí aliviou, porque até então a minha consciência estava pesada. Eu falei assim, gente, quando você promete uma oração, faça. Acender uma vela, esse pode ser até apenas um ritual, o faça, porque não é que eles vêm cobrar da gente, eles vêm nos lembrar. Eu fiquei de cara, isso foi muito forte, que eu vi dentro do supermercado. É como se eles tivessem me acompanhado. Aí eu não prometo, eu falo assim, se der para eu acender, eu vou agora procurar, que eu devia ter feito isso, igual a Adri, você devia ter ido em qualquer sepultura acender essa vela, mas lá venta demais, né, assim, poderia apagar e eu fico, tal, eu devia ter acendido aquela vela numa sepultura, já que não deu para ir lá em cima no cruzeiro, que eu estava interditado, alguma coisa, mas talvez nem seja isso. Então eu estou falando para vocês, librianos, que a gente que é muito intuitivo, quando a gente tem que orar, você não consegue dormir, senta e faça uma oração, porque necessito, às vezes, pode ser um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma oração. Às vezes pode salvar um espírito, fazer se conscientizar, aceitar que desencarnou. Vocês estão entendendo? E eu tive uma educação acreditando nisso, por causa da minha mãe, tudo.
Eu queria contar, mas como eu tô contando muito devagar, porque eu tô com um pouco de dificuldade de falar por causa da gripe, eu vou falar uma coisa com vocês. Da próxima vez eu vou contar o que a minha mãe teve que fazer quando o irmão dela desencarnou e ela foi orientada a chamá-lo depois que ele desencarnou, num domingo, chegar no quintal da minha casa, chamar pelo nome dele e levá-lo à missa. Foi aí que ela teve sossego. Eu vou contar essa história da minha mãe e eu lembro disso direitinho. Ela chamou ele, minha mãe era corajosa demais, chamou ele e foi pra missa. Do lado de fora chamou e foi pra missa, e levou e foi com ele pra missa. Depois que ele desencarnou, ela não estava tendo sossego por causa disso, sonhando, aquela coisa toda. Então eu vou contar pra vocês como que foi isso, tá? Por que eu tô contando isso, gente? Nós estamos precisando de oração, não só para nós, como para os outros. E ajudando os outros, orando para o próximo, a gente está nos ajudando também. Entendeu? Então, tem muitos desencarnados que eles não estão compreendendo que desencarnaram ou não aceitam. Então, eles precisam sim de oração. E para encarnados também, para gente. Entenderam? Então tá muito rápido as coisas que tá acontecendo. Então eu queria falar isso para vocês. Eu sei que eu falei 21 minutos conversando com vocês antes da leitura. Talvez vocês não gostem, mas por favor, para quem não gosta de ouvir, por favor, passe o vídeo e vai chegar na leitura agora. Eu precisava de contar isso para vocês, que o que eu vi, eu não assustei, eu não tive medo. Eu só, assim, eu fiquei maravilhada, surpresa. E eu fiquei sem entender o que eles estavam fazendo ali. E como que o pensamento da gente pode materializar. Eu perguntei, falei assim, gente, cadê a bengala? Na hora que eu viro assim, entro no corredor, encontro com outro, com a bengala, se é por causa de foto de bengala, encontrei com mais um. Né? Parece que é para confirmar o que eu tinha visto. Como se diz, tenha fé. É verdade, você está vendo. Entenderam agora? E outra coisa, por isso que quando eu tiro aqui as cartas, vocês já repararam, quando eu pego ponto parar, ou pego, até a mesma carta que eu estou tirando aqui, vem uma coisa confirmando o que tá saindo. Vocês já repararam? É tipo isso. Não sou dona da verdade, mas era isso que eu queria falar para vocês, para não cair no esquecimento. Eu observei, acho que tem uns 3 meses isso, uns 3 meses, ou 2, não sei, ou quase 3, e eu não falei isso para vocês. Eu fiquei muito impactada assim, quanto que a gente é ouvido e não sabe. Tá achando que a gente tá falando, orando, vou orar, não, ninguém me ouve. Chama pro seu anjo da guarda, se chama anjo, e converse com ele, porque ele está sempre pronto para nos ajudar. Então é isso que eu queria falar com vocês. Quem não gostou, por favor, passe para frente e vão direto à leitura. Como é que já estão aqui, tá vendo? Ó, quando começa assim, queria contar para vocês, Libra, que tem muitos librianos aí, muitos que me seguem aí, que gostam de ouvir, que fica, e isso é como um aprendizado. Sou professora de alguma coisa, eita rainha. Só tô contando essa experiência que era para ter falado. Cigana, gratidão. Como é que eu tô suando? Tá fazendo frio, gente. E eu tô gripada, não tô podendo pegar muita friagem não. Aqui tá tudo fechado, tudo, mas tá gelado. Senão eu vou ficar rouca. Eu já não tava quase nem falando hoje de manhã. Vamos lá pra leitura. Sol, lua ascendente,
Libra, vamos lá, librianos, librianjos. Olha aqui. Meu Deus, 4. Eu vou falar para você. Gente, caíram direitinho o negócio aqui. Para alguém aí, para algumas pessoas, a roda da fortuna. Caíram essas aqui, eu vou mostrar para vocês na sequência. E eu vou aceitar, tá bom? É um ciclo, a vida dá voltas, librianos, para você aí. Nada fica parado, é movimento. A roda da fortuna aqui é um arcano maior. Ela vem falando assim, ó. Mudanças inevitáveis. Você não pode evitar essas mudanças. Essas mudanças. Inevitável. Por que que tem que acontecer? Nada é por acaso. Tá? Às vezes nós estamos, principalmente nós balança, ou no alto, ou embaixo, ou no meio. Então é um ciclo. Não pense, não há nenhuma dor que não passe, que dure. Cada segundo, cada dia, é uma nova situação. E às vezes está falando aqui por causa da segunda carta. Eu vou mostrar para vocês. Saiu aqui, olha, isso vai mudar. Às vezes a gente está bem, às vezes a gente está mal, está desesperançoso, está, não sei, sem esperança, a fé abalada, né? Isso aqui é um ciclo, isso aqui são mudanças. Porque é essa mudança aqui, ó, desse 10 de espada gravada no peito. Esse 10 de espadas é como se você tivesse levado uma lapada de espada nas costas, na frente, de lado. O 10 de espada é o fim de uma jornada dolorosa. É como aqui, ó, é por isso que eu tô falando, eu falei com vocês, é uma coisa respondendo a outra. Isso aqui vai mudar. Então, isso aqui vem dizendo aqui, ó, olha, o mundo gira, o tempo é o senhor do nosso destino. É isso aqui. Mudanças inevitáveis. A sua mudança, para quem tá nesse aqui, ó, vai ser um alívio. Isso aqui é um final, é uma rendição. Você tá vendo que ele tá com os braços caídos assim, ele tá deitado assim, ó. É um fim, é um término muito difícil. É uma carta dolorosa. É como se eu estivesse renascendo desse aqui, ó. Você levou, você deu a cara, você abriu o peito para a pessoa, para uma situação que chegou, você não estava esperando, pegou assim. Você levou, assim, pá, foi no coração, não foi? Isso aqui é uma mudança inevitável. Você vai sair dessa. É isso que vem dizendo. É final de uma jornada. Final de ciclo. Aí me vem esse aqui, ó. 2 de paus. O 2 de paus, você tá vendo agora. Tá vendo? Olha, você vê. O homem deitado, caído, de repente, é o final da jornada. Planeje da próxima vez. Planejamento. Um momento para o futuro, uma visão assim de um planejamento de visão para o futuro. Você vai sair disso e você vai planejar melhor, olhar para o futuro. Sim, futuro a Deus pertence.
Mas se você não fizer nada e não contribuir para isso, como assim? O que vai acontecer? De braços cruzados, achando que vai acontecer milagres. Milagres acontecem? Sim, raramente, mas é com a sua ajuda, com o seu propósito, com o seu esforço, nem que seja de pensamentos. Eu não tenho força para fazer. Libra, mude, reaja. E você quer reagir. Levou a pancada no peito? Reaja, planeje melhor. Isso vai dar uma possibilidade. Se você não quer passar mais por isso, você vai sair dessa aqui de um momento muito difícil. Você está embaixo aqui, então você se ergue e vai planejar melhor. E a terceira aqui, cavaleiro. Eu quero tossir e muito. Cavaleiro de copas. Buscar, tá vendo? Se for uma traição de uma pessoa, e que você não esqueceu, o cavaleiro de copas vem falando assim: busque um amor dentro de si. Primeiro se ame. Não vai ficar remoendo aquela coisa. Eu sei que é difícil, dessa traição. Planeje melhor. Libra não é romântico. Libra não é romântico do jeito que eles falam. Libra é consciente. Procura o melhor. Escolhe para não errar. Então busque o seu melhor dentro de si. Primeiro se ame, se valorize. Não deixe de sonhar, mas não fica só no sonho, ilusão. Não. O cavaleiro de copas, ele é muito devagar, mas é uma construção. Então, tá saindo aqui, ou para quem foi traído ou se sentiu traído numa situação, e o cavaleiro falou assim: olha, busque, planeje melhor a próxima, né, dessa vez, e busque. Isso aí é para algumas pessoas, e busque um amor, pelo menos para si. Porque tem pessoas aqui que pensam que eu preciso de um amor, preciso de um companheiro, preciso de um namorado, preciso de um marido, preciso de um filho, preciso disso, e esquece de se amar. Se você não tem a capacidade de zelar por si, como é que você vai fazer com outra pessoa? Ficar dependente dela? Não, né, Libra? Refém dela? Não. Então, planejar algo melhor e começando por um amor próprio. As coisas vão mudar, isso depende de você, as coisas vão mudar, né? É um ciclo que está se fechando, abrindo, e você buscando um amor, um propósito, um sonho, em realizar um sonho consciente. Se amarra mais, tá, Libra? Não fica só dependendo das pessoas aí, não. Querer você, não. Não queira ter razão, minha filha, tenha paz. Gratidão. 3 de paus. Que lindo.
3 de paus. Isso aqui é olhar, é como se tivesse assim, venci. Essa é o 2 de paus, agora saiu o 3. Confirmando que 3 de pau é um progresso, uma expansão. Dê o primeiro passo. Não aguarde por um milagre cair do céu. Porque fulano prometeu que eu ia. Dê o primeiro passo. Esse primeiro passo de se amar desse cavaleiro com esse aqui, ó, já é um progresso. Você já progrediu aqui. Aqui já chega para algumas pessoas com progresso. Dê o seu primeiro passo. Coisas boas à espera aqui. Mas você tem que se movimentar. Não é contar somente com a sorte, não. É a hora de observar. Olha, os obstáculos virou sol. Tá vendo? O primeiro passo que vocês vão dar os movimentos aí, veio um carro, alegria, clareza, sucesso, uma vitalidade que vai vir aqui, graças a Deus. Libra, vira esse jogo. Então, já. 3 de ouros. Fala de trabalho, sucesso, que vocês falam de um trabalho em equipe. Reconhecimento de novo, falando progresso. Meu Deus, que beleza. Em algo aí que vocês vão fazer, vocês vão progredir. Depois de uma fase dolorosa, de uma traição, se sentir traído, se sentir ferido, dilacerado mesmo, que a gente sente assim, não é exagero. Vai ter um progresso aqui. Vocês estão saindo, ou para algumas pessoas estão saindo de um ciclo tão doloroso, tão difícil, tá? Vocês têm que observar que vocês estão saindo e não continuar nele. Que interessante. Olha, 2. Ai, minha voz já não falha não, voz. Não falha não, porque eu preciso te falar disso aqui. Meu Deus, que lindo. Ao progresso e o resultado. 9 de ouros. Abundância. Realizações de algo material, graças a Deus. Realizações aqui, ó. Gratidão ao luxo. Se dê um luxo. 9 de ouros. 6 de paus. Vitória. Reconhecimento. Gente, eu tô falando que tá tudo aqui, ó. Essas aqui, ó, de ouro, é tudo ouro. Não, 6 de paus. Reconhecimento, 6 de paus. Reconhecimento, sucesso após um grande esforço. Será que eu vou ter que martirizar? Não. Olha que essa carta aqui, ela é muito significativa. Isso aqui é final. Porque você estava em baixa. Isso aqui é para você entender o porquê que às vezes a gente tá assim, ó, saindo disso aqui. Às vezes é preciso dessa roda girar e a gente ficar no baixo, ver como é que tá as coisas no baixo, para depois você ir pro meio, assim, ó, e avistar. Olha o que eu passei e olha o que me espera. O que me espera. Planejamento para não ter isso mais. Aí vem o 6 de paus, veio o 3 de ouros, sucesso, abundância, realizações. De novo, grandes realizações, reconhecimento de novo. Tô falando, Libra. Esse ano é nosso. Virou. Tem gente que vai comemorar, seja grato. Virou aqui. 9 de
copas, comemorações desse sucesso, desse concurso, desse trabalho, desse amor, dessa conquista material. Pode ser uma casa, guarda isso, pode ser uma casa própria. Trabalho que vocês estão esperando. Guarda isso que eu tô falando. Eu tô falando não. Tô passando, gratidão. Sucesso. Eu quero tossir, mas tossir brava. Valete de paus. O valete de paus vem falando assim de novas oportunidades, de conhecimento, assim, ter a curiosidade de conhecer mais outras coisas, explorar novas ideias. Isso aqui, ó, te dá a oportunidade de explorar novas ideias. Novas oportunidades, tipo um jovem. Esse aqui é um jovem, né? O valete de paus, represente de novas ideias, novas oportunidades, novas, tipo, ser curioso, né? Desbravar, conhecer, explorar novas ideias, oportunidade. Sucesso. Mais uma. Não fica agarrado no que aconteceu, se foi traição, o que foi, não. Acho que é uma. Olha pra você ver. Libra. Foram duas, tá? Valete de... só jovens, só novas ideias. Valete de copas. O valete de copas também vem falando de novas oportunidades. Estou falando com vocês que vai sair no 1 e confirmando. Só aqui, o que eu falei antes da leitura? Que cansaço. Novas ideias, emocionante, criatividade, intuição, explorar mais o seu sentimento. Eu já ia voltar o importante aqui, ó. Rei de espadas. Rei de espadas, ele vem falando de liderança. Olha, você vê. Vocês vão ser liderança. Representa intelectualmente. Fala também de estudos, vocês vão ser liderados para quem está querendo fazer. Então é o seguinte, é um poder mental que vocês têm, Libra, que é impressionante. É o poder mental. Então saiba onde aplicar, planeja onde colocar essas ideias. Então o que eu tô vendo aqui é você saindo de um momento doloroso, muito difícil, né, um final de ciclo aqui, e portas se abrindo para o novo, para a prosperidade e a abundância. Isso está bem claro aqui. Algo que estava perturbando para vocês aí, que está nascendo. Cavaleiro de Copas, ele é devagar, mas depende muito do contexto que vocês estão fazendo aí, do como vocês vão agir. Então vem abrir. Aí tem alguém que está sofrendo, que sofreu ou que está sofrendo por algo aí. Santa Sara, vamos lá, cigana. Ai, Jesus. Que tem novos caminhos aparecendo aí, saindo de uma fase difícil. Eu que o diga. Libra. E aí, cigano, vamos lá, qual é o aconselhamento aqui?
para nós librianos. Essa luz fraca. Não cai, peraí. Uau, que tô falando com vocês, a cruz. Que eu falei, confirmando o que eu já havia dito na outra. Vitória após uma dificuldade. Libertação. Chegou e cravou a cruz e tirei dos meus ombros. Vitória, tá? Nessa dificuldade vocês têm vitória. A lua. Desculpa, gente, eu tô assim, ó. Porque tá falhando a minha voz. Já começou. Aqui, ó. Sensibilidade, intuição. Tá? Uma vitória, uma sensibilidade, intuição. Aflorada. Siga a sua intuição no caminho do bem. Próspero aí. Mais uma, por favor. Olha. Ó, duas. Não esperava. Jardins, praça, banco. Nossa, ele tudo acompanhado, que saíram duas. Os lírios, né? Ó, peraí. As flores. Pra sair a voz, gente, desculpa. Tá começando a falhar aqui. Vamos lá. Jardins. Paz interior. Novas energias. Jardim, o banco. E vem o... Isso aqui não é o lírio. É lírio, gente. Eu acho que é lírio. Que lindo. Lírio. Conhecimento, segurança. Segredos revelados. Cheiro de perfume que possa... tem gente que não gosta, tá? De lírios. Mas essa é uma segurança. Não há segredos revelados pela planta, pela natureza. Você vai ter uma segurança, uma paz. Isso aqui significa paz, tá? Amor, sucesso. Lembra que eu falei com vocês? Não tenha razão. Não queira ter razão. Tenha paz. Eu fui intuída a falar e tá aqui confirmando. Gente, é isso que eu tenho pra vocês. Essa semana, tá? Pra essa semana muita coisa vai acontecer, graças a Deus, boa. Vocês vão sair de uma dificuldade aí. Mas movimente-se, tá bom? Beijo no coração de vocês. E não deixe de deixar o seu joinha, comentar. E até a próxima. Muita gratidão a todos vocês, Cleiton, Silvana, Ana Maria, Isabel, Helena, Rosana. Todos vocês, eu não lembro. Silvana, Simone, Tatiana. Tá bom? E é isso que eu quero para você essa semana e muito mais. Movimente-se. Não fique agarrado ao sofrimento que já passou. Só vai passar se você deixar. Esse sofrimento só passa se você deixar. Entendeu? Ninguém vai passar por vocês. Vocês que têm que deixar passar. Beijo no coração de vocês. Muita gratidão. Muita paz e uma ótima semana maravilhosa de realizações e abundância. Que Jesus abençoe todos vocês. Beijo no coração de vocês e até a próxima.